Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Espero que sim, espero que você esteja aí animado para mais um momento de pastoreio, uma agenda de Deus conosco, né? Caminhar pelas Escrituras é sempre um privilégio, uma bênção, e a gente tem que ter o coração sempre cheio de expectativas, não é isso? Então, como é o nosso costume, te convido a nós louvarmos juntos, depois irmos à palavra juntos, então ao final orarmos juntos, certo? Hoje estou aqui, naturalmente, num lugar diferente, inclusive sem o meu amigo de todos os momentos de pastoreio, o violão, mas isso não nos impede de louvar. Tive uma ideia. Qual é a ideia? Minha ideia foi convidar o louvor da IP Graças, da Igreja Presbiteriana das Graças, para me ajudar aqui no momento de pastoreio. O que vocês acham? Vai dar certo? Tomara que sim. Vamos louvar ao Senhor. Ele que não muda. Vamos lá, Danilo. Cantemos com alegria. Tu és fiel. Tu és fiel, ó Deus. Tu és fiel, ó Deus. Tu nunca mudas. Tu nunca falhas, Senhor. Tu és fiel, ó Deus. Tu és fiel, ó Deus. Tu nunca mudas. Tu nunca falhas, Senhor. Liga suas mãos. Levantamos santas mãos para louvar o Santo Deus que era, que é e que há de vir. Levantamos santas mãos para louvar o Santo Deus que era, que é e que há de vir. Tuas promessas são verdade para mim. Tu nunca mudas, tu nunca falhas, Senhor. Tuas promessas são verdade para mim. Tu nunca mudas, tu nunca falhas, Senhor. Levantamos santas mãos para louvar o Santo Deus que era, que é e que há de vir. Levantamos santas mãos para louvar o Santo Deus que era, que é e que há de vir. Bendito seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Deus que não muda, é fiel à sua palavra. Cantemos, tu eras, tu és, tu sempre serás. 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 Levantamos santas mãos para louvar o Santo Deus que era, que é e que há de vir. Levantamos santas mãos para louvar o Santo Deus que era, que é e
que há de vir, que era, que é e que há de vir, que era, que é e que há de vir. Olha aí que coisa boa, obrigado pela ajuda, turma boa aqui da igreja. Nós vamos louvar o Senhor agora também. Sobre si as nossas dores, Cristo levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos trata paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe adoração. Louvado seja o Senhor. Privilégio, me fez bem louvar aqui junto com o louvor da igreja, uma benção muito grande, né? Queria te convidar a nós irmos lá para o nosso texto. Hoje é Gênesis 31. Vocês sabem, eu comento aqui, eu fico sempre impressionado com a clareza de detalhes da vida daqueles que nós chamamos dos patriarcas, né? Como nós estamos em Gênesis, nós passamos pela vida de Abraão, pela vida de Isaac, e nós estamos caminhando com a vida de Jacó, que tem depois o nome mudado para Israel. É muito interessante porque a Bíblia não esconde a falibilidade desses homens, não esconde as imprevisibilidades da falibilidade do mundo.
há fome na terra, eles precisam fugir, vão para lugares distintos, eles têm medo, mentem, olha, uma situação, sofrem perseguição. É muito curioso. E pelo menos nós, por exemplo, aqui, me lembro bem, na quarta passada, o capítulo 26, nós vimos aqui esse caminho de Isaac, com as suas falibilidades, mas há uma coisa que faz toda a diferença. Não é o currículo, não são as credenciais, não é o mérito. É a aliança com Deus, é a presença com Deus. Estou fazendo essa introdução porque hoje no capítulo 31, a gente novamente tem uma curiosidade. Nós veremos esse patriarca, que é Jacó, enfrentando as injustiças humanas, enfrentando uma certa perseguição, tramas complicadíssimas, há alegações, inclusive mentirosas. Mas eu queria que você prestasse atenção no que é que vai fazer a diferença, logo no início do capítulo e no final do capítulo. Tá bom? Eu vou ler tudo, porque a história é tão entremeada que não dá muito aqui para eu fazer uma escolha e ir pulando os textos, tá bom? Então eu vou ler e você acompanha comigo. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: "Ó pai, Jacó se apossou de tudo que era nosso e do que era teu, pai. E ele juntou para ele toda essa riqueza." Bem, eu falei que ia ler tudo, deixa eu fazer um pano de fundo aqui e depois eu vou ler toda a história. Vocês sabem, nos capítulos anteriores, o momento de pastoreio passou por essa história. Jacó, jurado de morte pelo seu irmão Esaú, ele é encorajado a ir embora para casa, lá para a região da parentela dele. Ele vai para a casa de Labão. E lá em Labão acontece uma coisa curiosa, começam as tormentas de Jacó. Ele se apaixona por Raquel e Labão, que é o pai, faz um acordo com ele. Você trabalha 7 anos aqui, não vai ter salário, mas no final de 7 anos eu te dou a minha filha. E ele está apaixonadão por Raquel, o que ele faz? Trabalha os 7 anos. E Deus vai abençoando o trabalho dele. Labão vai tendo uma prosperidade. Só Jacó não contava com a curiosidade, né? Quando terminam os 7 anos, então tem o casamento, já é ali de noite. O Jacó descobre que o Labão levou a filha errada, né? Lia. E Labão depois ainda saiu: "Não, Jacó, aqui na nossa cultura, assim, a filha mais nova não casa se a mais velha não tiver casado." Vê. Mas veja, a gente pode fazer o negócio de novo. Você trabalha mais 7 anos, eu já te dou logo aqui Raquel, mas você trabalha mais 7 anos e assim é a história. Depois que ele trabalha mais os outros 7 anos, completam os 14, então em tese ele cumpriu ali aquele dote, né? Que seria pelo pagamento dessa relação do casamento. Então Labão fala: "Rapaz, fica aqui, continua trabalhando para mim, porque afinal de contas tem sido prosperidade, o negócio está muito bom." E aí eles fazem um acordo, isso é o capítulo anterior. Esse pano de fundo acho que é importante para a gente entender tudo, tá? Não vou saber aqui direitinho os detalhes, mas é mais ou menos assim. Ficou acordado que os cordeiros pretos e dos bodes, o que era listrado e malhado, ia ficar tudo para Jacó. Entendeu? E aí ele continuaria a cuidar de todo o rebanho. É como se fosse ali um acordo na meia. Gente, Labão terminou de fazer esse acordo dizendo: "Concordo, Jacó." Então você fica com todos os cordeiros, né, pretos, e com os bodes e as cabras listradas e malhadas. Vocês acreditam que quando ele terminou de fazer esse acordo, Labão pegou todos esses que em tese seriam de Jacó e deu tudo para os filhos? E isso vai criando todo um enredo de intrigas, né? Veja que agora Jacó é casado ali, Labão é sogro, mas tem os filhos, então são cunhados de Jacó. E Jacó vem com essa caminhada de enganos de Labão para cima dele.
O que acontece, aí já é o finalzinho do capítulo anterior, mesmo com todo esse drible que Labão faz, Deus abençoa. E a partir dos que vão nascer, né, Jacó tem ali uma inteligência, mas a partir dos que vão nascer ficou estabelecido. Há lá os cordeiros pretos e os bodes listados e malhados. Se eu estiver fazendo uma confusãozinha aqui na pelagem, não tem problema, o princípio é que é importante. Deus abençoou e Jacó acabou prosperando imensamente, mas sempre com um engano atrás do outro do seu sogro. Aí chegou a gota d'água, que foi o verso que eu li. Jacó ouviu os cunhados, inflamando ali, o pai, que é sogro de Jacó, dizendo: "Ô pai, Jacó é que é o mala." Vê que coisa, né? É o contrário. Mas eles estão inflamando, porque eles estão dizendo: Jacó enricou às suas custas. Ele juntou-se, ou seja, está armado o ambiente do caos nos relacionamentos de uma família. E esse é o enredo que nós vamos olhar. Depois, então, que Jacó percebeu que os cunhados conversavam com o sogro, fazendo toda essa inversão de história para dizer que Jacó é que estava trapaceando, continua assim o versículo 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, ou seja, Labão mudou o semblante. Ficou esquisito. Jacó está percebendo que a coisa vai engrossar. Jacó percebeu que o semblante de Labão não era favorável e disse o Senhor a Jacó. Prestou atenção? Prestou atenção? Versículo 3. Quem é que está intervindo aqui na história? Deus. Veja, está ocorrendo caos, está ocorrendo injustiças, intrigas, falatórios, disseminação de contenda, mas o versículo 3 diz que Deus está na história. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais, ó Jacó, a tua parentela, eu serei contigo. Então, Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do rebanho. Então Jacó conversou ali com Raquel e Lia, que são essas esposas, que são parentes, nós já falamos isso antes. Nunca foi o padrão de Deus a poligamia, nunca. A gente vê desde a criação, e é tão interessante aqueles desavisados que tentam usar histórias como essa aqui dos patriarcas para dizer: mas olha aqui, duas mulheres. É tão linda as escrituras que os casos em que a narrativa bíblica mostram que houve mais de uma mulher, mais de uma esposa, todos eles, o que a gente vê nas famílias é caos, terror e pânico. Só isso. Você pode olhar. Nunca foi o padrão. Tanto é que aqui, entre Raquel e Lia, esse enredo, ele nunca foi o plano de Deus. Mas estamos na narrativa. Jacó, ele conversa com Raquel e com Lia. Ele está ali no campo, já com as ovelhas dele, e a conversa foi assim, versículo 5. Eu vejo o rosto do vosso pai, meu sogro, e ele não é mais favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho eu tenho servido ao vosso pai. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Olha Jacó, ele tem entendido, é Deus quem está com ele, Deus dirige a história, mesmo em meio a complicações e perseguições, quem protege é o Senhor. Essa percepção, ela faz toda a diferença. Vão prestando atenção nessa linha. Se ele dizia, aqui então ele está conversando com as meninas, né? Está conversando com as meninas, né? Está conversando com as esposas, com Raquel e com Lia. Se o seu pai dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos nasciam salpicados. Mas se ele dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listado. Olha Jacó percebendo Deus na história. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos
que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, sapicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados, malhados, porque vejo tudo que Labão está te fazendo. Olha de novo, qual é o enredo da história? Deus, no meio do caos, está dizendo para Jacó, eu estou vendo tudo, eu controlo tudo, eu te protejo e eu é quem te abençoo. Eu te faço prosperar, eu guio a sua história. É a conversa de Deus com Jacó. Eu sou o Deus de Betel, estou no versículo 13, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Quando ele teve essa conversa com Raquel e Lia, ele estava esperando o que elas iam dizer. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, por acaso há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera o nosso pai como se fôssemos estrangeiras? Pois ele nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Percebem? Elas sabem o que aconteceu. O pai, isso naquela cultura, não era uma coisa incomum. Havia uma espécie de um levantamento por parte do noivo de um dote, que era entregue ao pai para poder casar, mas aquilo já era para servir como um pé de meia, como algo que ia abençoar as meninas. Pois o Labão parece que ele tem um ardor, um anelo, um desejo por dinheiro tão grande, que ele vende Raquel, entrega Lia, vende Raquel de novo e no final ele só nega e não reparte nada com as filhas. E aqui está mostrando, porque as filhas reconhecem e dizem para Jacó, é como se elas estivessem dizendo, não é só você, Jacó, que ele tem injustiças, ele tem enganos, engodos, nós também como filhas. Ele nos trata como se nós nem da família fôssemos. Bem, elas disseram, toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, então agora é nossa, porque foi Deus quem fez isso. Agora, pois, Jacó, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, fazendo montar os seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o gado, todos os seus bens que chegou a possuir. O gado da propriedade que ele acumulara em Padã-Arã, Padã-Arã é a região da terra de Labão, onde ele estava, para ir a Isaque, retornar, como Deus falou, seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Bem, o que acontece aqui é, ele conversou com as mulheres, ficou tudo pronto, esperou o momento oportuno. Labão está num pasto distante, eles vão fazer a tosquia das ovelhas, vai demorar muito. Jacó reúne todo o seu rebanho ali, os seus servos, a sua família, parte para ir embora para Canaã. Versículo 22, no terceiro dia. Jacó já está fugindo, tem 3 dias. Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encalço por 7 dias de jornada, e Labão o alcançou na montanha de Gileade. Ficou tenso agora, hein? Tá tenso. Versículo 24, queria que você prestasse atenção. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Jacó havia armado a sua tenda naquela montanha, eles já estão em Gileade, essa terra já é Canaã. E disse Labão a Jacó, o que é isso que fizeste? Me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada. Olha o enredo de Labão. Ele está dizendo que Jacó fugiu com as filhas dele debaixo de espada, como se fosse um sequestro. Mentira. Versículo 27.
Por que fugiste ocultamente e me lograste? Em outras palavras, né? E me roubaste, porque ele deu falta daqueles ídolos do lar que Raquel furtou e Jacó não está sabendo. Mas Labão chega, né? Pegando o ar. Ele diz: por que você me roubou? Por que você não fez saber que você estava indo embora? E ele ainda diz uma coisa curiosa: para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Gente, que coisa curiosa, né? Vocês viram, o semblante já não era o mesmo. As meninas, que são as filhas, dizem: papai já trata a gente como estrangeiras. Mas aqui Labão faz todo um arquetipo argumentativo para se colocar como vítima. São, sabe, esses enredos atravancados, cheios de ardis, de mentiras, de falseado. É o que está acontecendo aqui. Então ele diz: como é que você fez isso? Não permitiu que eu beijasse minhas filhas, meus netos. Versículo 29. Isso é Labão falando para Jacó: há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te. Não fales a Jacó nem bem nem mal. Ou, em outras palavras, deixe Jacó ir em paz, porque eu andei vendo aqui as diversas versões, né, das escrituras. Tem umas que dizem assim: não faça promessas nem ameaças. Outras dizem: deixe Jacó ir em paz. É isso que Deus falou com Labão. Versículo 30. E agora? É Labão que ainda está falando. E agora que partiste de vez, por que você tem saudade da casa do teu pai? E por que me furtaste os meus deuses? Respondeu Jacó: eu tive medo, porque eu calculei. Não suceda que me tome à força suas filhas. Em outras palavras, você está dizendo aí que ia fazer festa, ia dar beijo, assim, coisa nenhuma, eu te conheço. Você é o seu interesse primeiro. Você é egoísta e eu sabia, esse negócio não ia prestar. Então foi por isso que eu saí com a minha esposa e com os meus filhos. Agora, Jacó fala no versículo 32. Não viva aquele com quem você achar os teus deuses. Foi tenso, né? Ele não sabia que Raquel tinha escondido. Pode matar. Quem roubou esses deuses? Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence, aquilo que estiver comigo, e você leva com você. Porque Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Versículo 33. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, na de suas servas, porém não achou. Tendo saído da tenda de Lia, ele entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não achou. Então Raquel disse ao seu pai: não fique bravo, meu senhor, por não me poder levantar e ir na tua presença, pois eu me acho com as regras das mulheres. Então Labão continuou procurando, contudo não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão, sogro? Qual que é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Agora apalpou todos os meus utensílios e que achaste os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui então diante dos meus irmãos para que julguem entre mim e ti. E aqui tem um desabafo de Jacó. É até bom porque é um resumo que ajuda a gente a entender todo tipo de entrevero, injustiça, complicação que havia no âmbito dessa família. Versículo 38. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi os carneiros do teu rebanho. Não te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Eu sofri o dano. Na minha mão requerias tanto furtado de dia e de noite,
de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos eu permaneci na tua casa, sogro. 14 anos eu te servi por tuas 2 filhas e 6 anos pelos teus rebanhos. 10 vezes me mudastes o salário. Versículo 42. Se não for o Deus de meu pai, Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo que me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e foi Deus quem te repreendeu ontem à noite. Versículo 43 é a parte final. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os netos, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Então Labão, no versículo 14, há uma curiosidade. Ele diz: vem, pois, Jacó, façamos uma aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra, a erigiu por coluna, e disse aos seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saadutá. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão, esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei do montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão, passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e filhas, os abençoou e, partindo, voltou para sua casa. O início do versículo 30, do capítulo 32, só porque encerra a história. Também Jacó seguiu seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Até aqui. Bem, eu acabei resolvendo ler e tentei dar a ênfase para vocês sobre o enredo que ninguém gostaria, né? Ninguém gostaria. Essas situações complicadas e às vezes no círculo íntimo da própria família. Injustiças, maledicências, interesses, mágoas, desejo maligno. Tenso, né? Deixa eu lhe dizer para aquilo que eu já falei aqui no início. Nós estamos na história de um patriarca. E para mim uma primeira coisa que eu acho que Deus está revelando para nós é que nenhum de nós está isento do enfrentamento de complicações profundas nos relacionamentos. Quer sejam injustiças, mentiras, interesses, vaidades, avareza, uma espécie de abandono, desejos maus. Tudo isso nós vemos aqui. É complicado, não é? O meu ponto é, se por acaso você lida com questões mal resolvidas, às vezes anos a fio, situações mal assombradas,
Isso não quer dizer que Deus perdeu o trono. Isso não quer dizer que não haja esperança. Para mim, esse capítulo, ele é exatamente a prova, de um lado, nós não estamos isentos aos problemas sérios de relacionamento, inclusive na família, mas ao mesmo tempo é a revelação nítida de que Deus está no trono. Ele governa. É muito curioso. Deus aparece no início do capítulo, no meio do capítulo, no final do capítulo. E o enredo todo, ele não foge de um direcionamento de Deus que ao final gera um milagre. Jacó, mesmo com seu currículo, que é um currículo que o condena. Conhecemos essa história de Jacó. Lá de trás, ainda lá na casa dele, é o usurpador. Prestem atenção. Deus intervém. E quando nós estamos prontos e disponíveis para ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, pode parecer difícil, pode parecer estranho, pode parecer esquisito, mas Deus honra os que são fiéis. Seja sedento, ávido pela palavra de Deus e busque conhecê-la e cumpri-la. Jacó, ele ouve o Senhor. A narrativa de Deus falando com ele está na hora. Passaram 20 anos. Alguém pode achar demorado. Por que sofrimento tanto tempo? Não é essa a pergunta. A pergunta é: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso que o Senhor seja o meu Deus. Eu preciso que o Senhor ministre ao meu coração. Eu preciso que o Senhor dirija os meus passos. Fato é que Jacó, nesse capítulo, ele ouve a palavra de Deus, ele se submete e ele segue. Esse é o ponto. Não é assim, não tem mais jeito, não vai prestar, ou não sei o que eu falo. Não, sim. A palavra de Deus sempre vai nos abençoar. Quando ela nos chama a respeito de como que você é marido para a glória de Deus, como você é mulher para a glória de Deus, como que você pode ser um patrão para a glória de Deus, como você pode ser um empregado para a glória de Deus, como você pode ser um crente para a glória de Deus, como que você lida. A palavra de Deus está revelada para nós, você vai negligenciá-la? Você vai usar a sua história, você vai usar as suas tristezas, você vai usar o seu rancor para poder não seguir a palavra de Deus? Não faça isso. Parecia muito difícil, parecia até perigoso, parecia até que não daria certo, mas o que nós temos no início desse texto é a palavra de Deus sendo ouvida, sendo apreendida e sendo colocada em prática. Mas no enredo acontece uma outra coisa. De repente, parece que a coisa vai entornar, o caldo vai entornar. Porque conquanto já tem 3 dias que Jacó saiu com a sua família e com o seu patrimônio, Labão tem muito mais gente, né? E tem muito mais recursos e tem muito mais poder nesse sentido de poder fazer o mal. Ele diz lá no final. E ele vai atrás e o texto deixa claro de que a intenção de Labão era fazer o mal. É ele quem diz. E ele então sai ao encalço de Jacó, a perseguição, e aqui deixa eu dizer, quando nós nos submetemos e temos o anelo de buscar o Senhor, de ouvir a sua palavra, de obedecê-lo, isso não quer dizer que nós resolveremos tudo como uma vara de condão, não. Jacó, ele está sensível à voz de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele obedece à voz de Deus, mas ele está enfrentando perseguição, ele está enfrentando ameaças, ele está enfrentando um momento tenso. Então não é o fato de você se submeter à vontade de Deus que vai extirpar da vida todo e qualquer problema. As perseguições continuam, mas tem um clímax. Porque se eu estou dizendo que Labão foi com muito poder,
Labão foi com a intenção de fazer o mal, por que não aconteceu? Por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque tem um Deus na história. Há um Deus que intervém. Esse capítulo ele é tão curioso. Esse capítulo é tão curioso porque Deus fala com o ímpio para proteger o seu servo. Irmãos, eu não sei como deixar isso claro para você. O máximo que eu consigo fazer é afirmar: Deus é soberano. Deus está no trono. E quando você não sabe como se defender, Deus defende. Como você não sabe para onde ir, Deus dirige os passos. Quando você não tem forças para lidar com as perseguições que surgem, que são injustas, Deus luta a sua luta. É o que nós temos aqui. Deus, na véspera de Labão encontrar com Jacó e fazer o mal, Deus intervém e só diz: não toca nele. Labão esbravejou. Ele diz: você isso, você aquilo. E ele diz: eu tenho o poder de te fazer o mal. Mas o teu Deus me impediu. Ele apareceu para mim. Queridos, eu acho que isso é um ponto para encher o nosso coração de expectativa. Às vezes situações podem parecer muito demoradas. Algumas situações parecem não ter solução. Algumas situações parecem que só vão piorar. Mas se você opta por buscar o Senhor, por ouvir a tua palavra e ser fiel, você pode se surpreender com uma intervenção milagrosa do Senhor para restabelecer os relacionamentos. O que acontece no final desse capítulo é uma coisa inesperada. O Labão, que foi para destruir tudo, ele é quem chama Jacó e fala: vamos fazer uma aliança. E outra, nós vamos fazer uma aliança colocando aqui um memorial que é para servir de adoração ao teu Deus, o Senhor, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o teu Deus. Muito interessante. Foi Labão que falou: nós faremos uma aliança para que você não intente o mal contra mim e eu não intentarei o mal contra você. Queridos, preste atenção, isso era impossível, tá? Isso era impossível aos olhos de Jacó e era impossível aos olhos de Labão. Por que ocorreu? Porque Deus interviu. Deus é o Deus da história. Deus é o Senhor que intervém quando parece que não há esperança e Ele pode resgatar e fazer novas todas as coisas. Eu sei que há muitos detalhes aqui do texto, né? As pessoas, gente, mas e Raquel, que ela furtou aqueles ídolos e tudo mais? Eu vou só fazer um comentário. É tão interessante como que o texto mostra a incoerência dos ídolos, né? Do lar, esses ídolos. Veja, eles estão debaixo dela, numa cela, ela menstruada. Vê que negócio. É uma demonstração da falta de poder, da falta de condição de qualquer ídolo criado pelo ser humano poder ajudar em alguma coisa. Não ajudaram Labão. Não, olha, é um texto que mostra o completo absurdo que é o ser humano estabelecer ídolos para si. Não deposite as suas expectativas de satisfação, de estabilidade, de segurança, de significado, de identidade em qualquer outra coisa. Tem que ser no Senhor. O Senhor veio em uma história que não tinha solução. Deus defendeu Jacó. Deus é quem abriu as portas. Deus permitiu que relacionamentos que já não teria a menor condição fossem de alguma forma refeitos para que uma aliança da inexistência, da tentativa de mal, continuasse a ocorrer. Eu queria com isso te encorajar
até aqui com esses pontos. Gente que tem aliança com Deus sofre problemas, sofre injustiças, sofre problemas nos relacionamentos pessoais e muitas das vezes sofre dentro da própria casa. Segundo, pessoas que não veem mais nem esperança. Elas têm um caminho, que é buscar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, buscar obedecer a palavra de Deus. É o que nós vemos Jacó fazendo. E você pode encher o seu coração de expectativa. Deus pode resgatar, ou Ele pode acalmar relacionamentos que estão à beira do precipício, em pé de guerra. Parece não haver esperança aos olhos humanos. Quem intervém e refaz, amolece os corações e permite alianças é o próprio Deus. Mas antes de terminar, não escondo de vocês que eu fiquei pensando. Que enredo é esse? Que enredo é esse que mostra duas partes que são inconciliáveis, mas que de repente, por uma intervenção divina e milagrosa, há uma aliança e uma reconciliação? Você lembra de quê? Eu vou lhe dizer do que eu lembro. A Bíblia fala que Deus criou o ser humano para um relacionamento de família o mais íntimo possível. A Bíblia chega a dizer que na viração do dia, o próprio Deus se relacionava com o ser humano. Mas o pecado, essas falas, viram aqui no início do capítulo que foram as maledicências, as falas dos cunhados, que gerou todo o caos? Pois é, Satanás sugou ali o ouvido dos primeiros pais e por causa do pecado houve profunda separação entre Deus e os homens. E essa era uma inimizade sem solução. Porque um Deus santo, 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 ele não pode compactuar com o pecado. E o ser humano no pecado, ele está morto espiritualmente, está morto nos seus delitos e pecados. A Bíblia diz, muitos séculos depois da história de Gênesis 31, que o próprio Deus desceu. E ele foi reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. O nome dele é Jesus. E ele se colocou no meio para que aquilo que parecia irreconciliável fosse plenamente reconciliado. E aqui deixa eu te contar uma coisa curiosa. Quando a gente lê a reconciliação de Labão e Jacó, não fica faltando uma coisa. Parece bonita, mas ela fica no meio do caminho. Parece, né? Eles, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um altar, e essas pedras serão um testemunho. Mas a aliança é só assim, você nunca mais passa para cá intentando mal, e eu nunca mais passo para aí intentando mal, e a gente fica, rapaz, é uma reconciliação, é uma aliança, mas, poxa, não foi aquela plenitude que deveria ter sido. Pois é. Sabe por que o nosso coração fica assim? Porque no final a gente sabe que o que a gente mais deseja e precisa é de uma reconciliação plena. É de uma reconciliação onde não apenas ninguém deseja o mal para o outro, mas é quando ambos vão para a mesma casa. E o que Jesus fez ao vir foi intervir para que a nossa relação com Deus Pai, ela fosse refeita, não para a gente viver se tolerando,
mas para nós nos tornarmos verdadeiramente filhos e por toda a eternidade. E é Jesus quem diz: eu estou indo para casa, então vou preparar lugar para que onde eu estou estejam vocês comigo, e a eternidade está resolvida, e nós já podemos desfrutar, não da tolerância de Deus, mas nós podemos desfrutar do relacionamento, da aproximação, do ser família, da intimidade como filhos do próprio Deus Pai, porque a reconciliação que Cristo operou entre o irreconciliável, que era a raça caída nos seus delitos e pecados, e Deus, foi uma reconciliação plena, completa, como a gente anseia. E isso, queridos, nós podemos desfrutar na pessoa de Jesus, reconciliados com o Pai. Vamos orar? Deus querido, aplica a tua palavra, Pai. Que o Senhor, de um lado, visite aqueles que enfrentam problemas que parecem intransponíveis. Questões que se arrastam talvez há anos ou décadas. Traz a essas pessoas esse desejo de conhecer a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de seguir a tua palavra. Mas não só isso. Eu peço que o Senhor surpreenda, intervindo onde parece impossível a reconciliação, aparando arestas que parecem que forças humanas não têm como resolver. Nós sabemos que o Senhor pode. Então surpreenda aqueles que experimentam relacionamentos quebrados bem dolorosos. Mas ao final, enche o coração, desde aqueles que talvez enfrentam as complicações, ou aqueles que talvez não estão em uma situação como essa específica do texto. Encha o nosso coração com um enredo que é pleno e completo, que é a verdadeira restauração do nosso relacionamento com o Pai, porque Jesus veio até nós para fazer essa ponte que havia se quebrado. Ele pagou pelos nossos pecados, para que nós nunca mais tivéssemos medo da ira de Deus ou de pagarmos, porque Deus não pune duas vezes o mesmo pecado. Que essa reconciliação plena, encha os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Eu certamente sei que temos uma turma muito querida, que normalmente manda as suas saudações, né? Imagino a Delva, Enoir, Lucimar, Licênia, o Carlos Ribeiro, o Alexandre, a Josivelte, a Essia, a Ineide, a Fabiana, o Pedro, o Adriano, o Marcos Antônio, a Verônica, a Miriam Brito, a Marta, Maria, a Eliane Torres, Cláudia, a Iracema, o Demétrio, a Neide, o Paulo, a Lourdes Rangel, a Débora Viana, certamente outros nomes que eu não estou citando aqui. E lembrando dos vários pedidos, né? Saúde, porta de emprego, conversão, restauração, nosso país, a Igreja do Senhor Jesus. E eu queria me unir a você para nós orarmos nesse momento. Pai querido, eu apresento diante do Senhor todos esses pedidos de enfermidades. O Senhor conhece a nossa estrutura, é tão difícil lidarmos com a dor, com as limitações. Mas nós apresentamos porque sabemos que o Senhor continua no trono. E o Senhor é capaz de, mesmo nos momentos de fragilidade, comunicar muita coisa sobre o Senhor ao nosso coração. Então faz isso, mas clamamos também pela cura, pela restauração da saúde. Rogamos pelas portas de emprego, daqueles que estão orando e pedindo ao Senhor. Sabemos que toda provisão vem de Ti, mas é o Senhor que nos estimula ao trabalho. Então vá à frente, Pai. Abre as portas. Quero interceder por todos aqueles nossos queridos que ainda não Te conhecem. Tem misericórdia, Pai. Por favor, só o Senhor é capaz
de transformar um coração e levá-lo cativo, alegre à tua presença. Quero mais uma vez, como já orei aqui depois da reflexão, pelos relacionamentos. Ó Pai, tem misericórdia. Que o Senhor derreta corações, mandando embora rancor, amargura. Que o Senhor permita àqueles que precisam pedir perdão o pedido de perdão. Que o Senhor surpreenda com a tua intervenção. Quero interceder pelo nosso país, pela Igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.